E no vídeo de hoje veremos quanto que você precisa ter de dinheiro para poder se aposentar e parar de trabalhar de vez. Isso investindo em ações aqui na nossa bolsa de valores. Também vou te mostrar alguns outros pontos que muitas pessoas esquecem de levar em consideração, o que acaba alterando esse resultado. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. O primeiro ponto é que muitas pessoas esquecem de calcular a evolução do salário. Então, o que você precisa ganhar hoje de renda passiva não é a mesma coisa do que há alguns anos. Por exemplo, em 2005, um salário mínimo custava R$ 300. Hoje já está em 1.412, então o salário está quase 5 vezes maior em questão de 19 anos. O salário vai crescendo como se fosse uma escadinha, isso por causa da nossa inflação, o aumento de preço, ou seja, a impressão de mais dinheiro circulando pelo Brasil. E basicamente um índice que acaba refletindo a nossa inflação é o IGPM, Índice Geral de Preços. Ele é composto por 10% do Índice Nacional do Custo de Construção, o INCC, então acaba calculando a mão de obra, os materiais de construção usados nas obras e por aí vai indo. 60% é composto pelo índice de preços ao produtor amplo e 30% o índice de preços ao consumidor. Então acaba ficando muito mais abrangente e mais assertivo do que a inflação divulgada pelo governo, que é o IPCA. Então a maneira mais fácil de saber quanto que você precisa ter para se aposentar no futuro é calcular em salários mínimos. Se hoje você precisa uma quantidade, no futuro provavelmente vai precisar uma quantidade parecida, porém o montante e o valor final vai ser diferente por causa do valor do salário mínimo. Agora temos outro ponto. Por mais que você tenha um dividendo, um juros, uma renda passiva que vem das suas ações, ainda assim você precisa deixar uma parte para poder reinvestir e o seu patrimônio continuar crescendo, pelo menos acompanhando a inflação ou um pouquinho acima. Muitas pessoas acabam falando em 4%. Assim você mantém 100% do seu patrimônio conservado ao longo do tempo. Então, de tudo que você recebe de dividendos, o ideal é retirar somente 4% e o restante reinvestir. Então, se você tem um patrimônio investido e recebeu, por exemplo, este ano 8% de dividendos, 4% você poderia utilizar e os outros 4% precisaria reinvestir. Então, essa tese é muito bem aceita sobre esses 4%, já que o Brasil temos uma inflação muito alta. E mesmo que as ações das empresas vão crescendo, ainda assim um ano ou outro acaba oscilando, ou então acontece uma crise e você todos os anos foi investindo uma parte do seu patrimônio, mesmo que as ações caem ou distribuem menos lucro, o seu dividendo não é tão afetado. Então acaba também te blindando não só contra a inflação, mas também contra crises. Agora vamos fazer o seguinte, cada pessoa tem a sua realidade. Uns vão precisar de bastante para poder viver, depende também de onde você mora e como que será o seu padrão de vida. Aqui onde eu moro, se você não paga aluguel, já tem casa própria e já tem algum carro quitado, R$ 5.000 dá para você ter uma vida sem luxos, porém com liberdade e também não passar sufoco. Claro que se você tiver que pagar aluguel, financiamento, pagar o carro, pode precisar de um salário muito maior. Isso, claro, depende de onde você mora. Quem sabe 10, 15, 20 mil. Então eu vou estipular para o vídeo de hoje R$ 5.000. Ou seja, você precisaria de um valor anual de 60 mil. Então com a nossa taxa de retirada de 4%, você precisaria investir hoje R$ 1,5 milhão. Claro que se você investir R$ 1.800.000 em fundos imobiliários, consegue tranquilamente 60 mil por ano, só que você não pode retirar tudo, não fica saudável, seu patrimônio não vai crescer, pelo menos acompanhar a inflação com o tempo. Claro que no curto prazo pode não dar problema, porém se você espera viver de renda por 20, 30 anos, é importante ser bem cauteloso. Então hoje você precisaria de 1.062 salários, hoje o valor do salário mínimo é 1.412. O salário em 2014, então vamos pegar um intervalo de tempo de 10 anos, para ver como que ficaria o valor investido, era 724. Então, com a mesma quantidade de salários que você precisa hoje, naquela época você precisaria investir para ter uma renda equivalente a R$ 5.000 de forma saudável, era 769 mil, praticamente metade do que você precisa hoje. Esse é o impacto da inflação. Agora eu fiz o seguinte, eu separei uma carteira com 8 ativos.
Claro que tem ações melhores, ações piores, e as ações que estavam em alta em 2014 não são as mesmas que hoje. Então eu separei as ações mais clichês, as empresas maiores, para não ter muitas dúvidas. Então naquela época o Banco do Brasil era famoso, do setor bancário, Itaú, BB Seguridade, CEMIG, Taesa, Copasa, Sanepar e a Vale, as empresas mais famosinhas. Claro que você poderia ter investido em outra empresa, mas esse é o famoso feijão com arroz. Então eu destinei uma porcentagem de alocação em cada empresa. Você teria investido 15% do seu patrimônio em Banco do Brasil, 15% em Itaú, 15% em BB Seguridade, 15% em CEMIG e também em Taesa. Agora na Copasa e na Sanepar, por serem empresas menores, as famosas small caps, naquela época era um pouco menor a empresa, somente 10% em cada uma, e na Vale, por se tratar de commodities que oscila bastante, 5%. Mas a Vale é uma gigante brasileira que tem grande exposição ao dólar, então acaba também te protegendo contra a desvalorização do real. E com capital investido de 769 mil, porque era o correspondente a 1.062 salários naquela época. Então assim ficou o valor aplicado em cada ação desta lista. E primeiro vamos simular da seguinte forma: a pessoa que investiu mais de 760 mil, que foi o nosso valor estipulado lá em 2014, porém retirou todos os dividendos para viver de renda. A pessoa teria um patrimônio hoje de quase 1.700.000, acabou subindo um pouco mais dos 1,5 milhão que estipulamos lá no começo do vídeo. Então realmente essa carteira acabou te blindando. O valor aplicado está em 889 mil aqui, um pouco acima, porque teve as bonificações que acabam contando. Mas o valor de fato que saiu do seu bolso foi aquele lá do começo de mais de 760 mil. Então a principal posição da sua carteira acabou se tornando o Itaú. Ela acabou subindo 145%, hoje você teria quase R$500 mil. Banco do Brasil acabou se tornando em 250 mil, subiu 119%. Taesa, 219 mil, subiu 90%. CEMIG, R$200 mil, subiu 30% somente. A Sanepar subiu 139%. Hoje você teria 184 mil, BB Seguridade 34%, seu patrimônio seria 155 mil, Copasa subiu 63%, você teria 126 mil reais, e a Vale subiu 80%, você teria quase 70 mil. Então não teria considerado que você reinvestisse os dividendos, seria somente a valorização de cada ação. E você pode perceber que o seu yield on cost está muito alto. Hoje o seu yield on cost do Itaú é 17%. É o dividendo que você recebe hoje com base no valor que você aplicou lá atrás. Do Banco do Brasil está em 19,8%, da Taesa 20%, da CEMIG 14%, Sanepar 12%, BB Seguridade 11%, da Copasa quase 30% e da Vale 19%. Agora imagina quem reinveste os dividendos e passa 20 ou 30 anos, recebe um dividendo muito alto comparado ao valor que investiu. E outro ponto interessante é que o ROI de todas essas empresas estão altos, ou seja, são ótimas empresas que rentabilizam muito bem o seu patrimônio. A Vale mais de 20%, Copasa quase 18%, BB Seguridade 67%, Sanepar mais de 15%, CEMIG mais de 20%, Taesa quase 20%, junto com o Banco do Brasil e Itaú. Então acima de 15% já é um bom ROI, e todas essas empresas também são negociadas num preço comparado ao seu lucro, o famoso PL, baixos, o que faz dar um bom retorno e pagar um bom dividendo. O mais alto é o Itaú, mas é de costume ser negociado nesse patamar, e ainda assim é baixo, abaixo da média do Bovespa, abaixo da média do setor. Então principalmente o ROI e o PL impacta diretamente na hora de escolher boas empresas que vão te dar um bom retorno. Agora olha como que ficou os seus dividendos. Você recebeu 819 mil em todo esse tempo. Em 2014 você recebeu 64.682. E lembrando novamente que o seu valor aplicado foi 769 mil reais. Então se você dividir 64.682 por 769 mil reais que você investiu, teria um dividend yield no ano de 8,4% lá em 2014. Mas você só poderia ter utilizado 8%, os outros 4,4% teria que reinvestir. De qualquer forma, não estamos considerando reinvestimento. Aí em 2015 acabou caindo o dividendo, 2016 também e 2017. Aconteceu a época do impeachment da Dilma, teve uma crise realmente no mercado brasileiro de ações. Aí em 2018, 19 e 20 começou a crescer o dividendo e a bolsa começou a disparar. Em 2018 você recebeu 63 mil, ainda abaixo de 2014, porém, em 2019, 86 mil, já acabou superando bastante comparado a 2014. 2020, 85 mil. 2021, também 85 mil.
2022, R$ 93 mil no ano, 2023, 107 mil e 2024 estamos na metade do ano no mês 7 e você já recebeu quase a mesma coisa que 2023. E se pegarmos 107 mil reais de dividendos de 2023 e dividir por 769 mil reais aplicados em 2014, teríamos um dividendo de quase 14%. E agora 2024 já são 99 mil. Se multiplicarmos 99 mil por 2, chegaríamos em 198 mil. Vamos estipular um pouco menos, 180 mil reais de dividendos, dividido por 769 mil, teríamos hoje, com base no valor aplicado, 23,4%. E 180 mil dividido por 12 meses, uma renda de 15 mil reais. Então, de fato, acabou te blindando contra a inflação mesmo que você tivesse retirado todos os dividendos. Claro que não é recomendado, pode acabar acontecendo imprevistos, como o que aconteceu em 2015, 16, 17, o dividendo acaba caindo, as empresas passam por crises, um ano ou outro acaba desabando o dividendo e como você não reinvestiu, a queda é muito feia. Claro que no longo prazo a tendência é crescimento, mas ainda é um curto período de tempo. E outro ponto que muitas pessoas têm que levar em consideração é que as ações não pagam dividendos todos os meses. Um mês ou outro é fraco, no outro mês vem muito forte. Como exemplo, em 2019 você recebeu quase 30 mil reais de dividendos no único mês. Em 2021 também, no mês 5, 21 mil. No mês 3, 2024, quase 28 mil. Então no outro mês aí você receberia 220 reais. Então praticamente não receberia. Você tem que guardar uma parte, aplicar numa renda fixa com liquidez imediata. A outra parte reinveste. Então você guarda para o ano inteiro e assim você não depende de uma ação pagar dividendos para poder usufruir. É bem simples de fazer, para quem vai investir no longo prazo, é o menor dos problemas. Agora vamos fazer o seguinte, quem investiu 769 mil reais lá em 2014, comparado a hoje, junho de 2024, mas não fez aportes mensais, porém, essa simulação de investimento considera o reinvestimento de todos os dividendos, com a mesma porcentagem de investimento em cada ação, 15% nas ações mais perenes, 10% na Sanepar e na Copasa por serem empresas menores e na Vale 5%. Então você teria um patrimônio hoje de 5,8 milhões de reais. Claro, se você tivesse reinvestido todos os dividendos. Claro que seu patrimônio seria muito menor se você utilizasse metade, por exemplo, para poder viver de renda. Quem sabe 2 a 3 milhões. Mas ainda assim, é uma diferença muito maior do último investimento que você teria um pouco mais de 1,5 milhão. E em dividendos teria recebido nesse período 4,6 milhões. Sua carteira rendeu ao ano 21,9% e teve um rendimento acumulado de 665%. Então foi uma carteira vencedora que rendeu mais de 20% ao ano com consistência. É mais do que o suficiente para enriquecer uma pessoa. Claro que são necessários muitos aportes durante muitos anos, mas essa rentabilidade em 15, 20 anos já consegue aposentar a grande parte dos investidores. E comparado a sua carteira com o Ibovespa e o CDI, acabou dando uma surra, quase 3 vezes mais do Ibovespa, ganhou de lavado do CDI e do IPCA. Outro ponto é que no melhor ano sua carteira acabou subindo 85%, o Ibovespa somente 38%, o CDI rendeu quase 14%, o IPCA foi de 10,6%. Então sua carteira subiu muito mais que o Ibovespa. Porém, no pior ano, sua carteira acabou caindo 22%, o Ibovespa somente 13%. Então o que de fato te salvou foi que sua carteira subiu muito mais do que o Ibovespa. Agora vamos fazer o seguinte, com um patrimônio de 5.889.376, que seria se você tivesse reinvestido todos os dividendos e você conseguisse este ano 8% em média de dividendos com a sua carteira, você iria receber 471 mil. Dividido por 12 meses, teria 39 mil reais de dividendos mensais. Porém, se você conseguisse uma média de 8% ao ano de dividendos e utilizasse 4% para viver, digamos que seu patrimônio caia pela metade hoje e você teria 2,9 milhões de reais. Multiplicado por 8%, teria 235 mil reais de dividendos no ano. Dividido por 12 meses, 19.631. Agora tem outro porém. O seu patrimônio de 2.944.000, você só pode utilizar somente 4%. Ou seja, poderia utilizar 117 mil reais no ano, dividido por 12 meses, 9.800 reais. Então, de fato, nos dois exemplos, sua carteira acabou sendo vencedora, mas ainda é um curto período de tempo, somente 10 anos. Precisamos ver como que vai se comportar em 20 ou 30 anos. E também já está mais do que provado que é possível viver de renda com ações, é um dos melhores métodos para se aposentar investindo menos dinheiro, porque tem a multiplicação do capital.
Claro que é para longo prazo, em 10, 15, 20, 30 anos, não é do dia para a noite, ainda mais que investe pouco, e também precisa ter planejamento, porque não paga dividendos todos os meses. Mas esse é o menor dos problemas, então invista em boas ações, faça o rebalanceamento da maneira correta, compre o que está barato, que certamente no longo prazo conseguirá se aposentar e viver de renda com ações. E se você tem interesse em aprender sobre ações, fundos imobiliários, investimento avançado em renda fixa, ETFs e diversas outras classes de ativos, do básico até o avançado, e você aprenderá com o professor Mirai Investing. Ele também é youtuber, tem mais de milhões investidos e tem certificação CNPI, então aprenderá com quem de fato sabe ensinar e tem capacidade para isso. Você aprenderá a avaliar ativos, avaliar estratégias para preservar e crescer o seu patrimônio, gerenciar os riscos e investir sem depender de assessores e casas de análise. Lembrando que terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, checklist para encontrar boas ações, para fundos imobiliários, de valuation, de preço teto, e também o diferencial é que terá suporte diretamente com o Mirai Investing por 3 meses. Mas a parte negativa é que as vagas só ficarão abertas até o dia 7 de julho, então no dia 8 já vai se encerrar, você não poderá mais fazer parte dessa turma de investidores, porque você terá atendimento especial, por isso que as vagas são limitadas. Então já aproveite e garanta sua vaga e se torne um investidor independente.